para a gente dar início, então, à nossa mensagem. Bondoso Deus que estás nos céus, louvado seja teu santo nome, porque o Senhor nos acordastes nessa madrugada, porque o Senhor tem uma mensagem através do seu profeta, do teu mensageiro, que o Senhor escolheu essa manhã para estar aqui conosco. Nós queremos ouvir a tua voz, Senhor, porque queremos, Senhor, nesta manhã, ser batizados com o teu Santo Espírito. Queremos fazer a tua vontade, Senhor, porque a tua vontade sempre é justa, é santa e boa. Por isso, ó Deus, capacita agora o teu mensageiro, fale através dele e fale também aos nossos corações. Que o Senhor possa trazer as pessoas que estão ainda a chegar, que o Senhor possa falar com as pessoas através do YouTube e que essa mensagem vai ficar aqui gravada e que o Senhor possa transformar o nosso dia de hoje. Nós confiamos nas tuas promessas, nos teus méritos, em nome de Jesus. Fica conosco. Amém. Amém. Bom Pai, que a tua graça e a tua bondade seja sobre todos nós, que o teu Santo Espírito alcance o nosso coração, através da nossa consciência, nos ajude a perceber, Senhor, a tua grandeza e o quanto somos dependentes do Senhor. Por favor, fale com a gente. Enche o nosso coração da tua presença. Fira, machuca a nossa consciência se for preciso, mas nos ajuda a sermos melhores do que temos sido até aqui. Por favor, Senhor, cuida do teu povo, que nesta manhã se levanta para estar na tua presença. É no mérito do poderoso Jesus que, agradecido, nós pedimos. Amém, Senhor. Tá fechado o seu áudio, alô? Pastor Gilberto é um pastor por paixão, um teólogo por diversão e um servo por redenção. Profundamente apaixonada por Cristo, pelo céu e por tudo que é eterno. Essa é a sua declaração lá no Twitter, né, pastor? E aqui, pastor, é uma sala, né, que nós temos pessoas de vários lugares, né? Pessoas de Portugal, da Inglaterra. É uma sala pequena, mas nós temos pessoas de diversos locais do Brasil. E gostaríamos de conhecer um pouquinho melhor, né? Fale para a gente quem é o pastor Gilberto, e aí você começa a sua mensagem, porque a boca é sua, mas a mensagem é do Senhor. Obrigado, irmã Heloísa. Bom, amigos, eu sou nascido no estado do Paraná, o coração mineiro, porque morei muito tempo ali no sul de Minas, São Paulo, sul de Minas, mas o coração é mineiro, filho de baiana, e moro hoje no estado do Paraná e casado com uma pernambucana. Então eu sou bem brasileiro, como vocês podem perceber. Eu tenho um ministério no YouTube também, no Instagram. No YouTube o canal chama-se Fé ou Fideísmo. Fé ou Fideísmo. Mas você encontra também esse canal do YouTube com o meu nome, Gilberto Tais, como aparece na tela aí. O Tais é T-H-E-I-S-S. O mesmo no Instagram. Também o mesmo no Instagram. Eu tenho um ministério na internet já há mais de 20 anos, né? Além de ser pastor adventista. Eu tenho um blog, o blog é feofideísmo.com, que eu tenho há mais de 20, 22 anos. E esse canal no YouTube há mais de 15 anos. E ali a gente procura ensinar a Bíblia para as pessoas, ou então dizer algumas coisas que possam ajudar as pessoas a se levantar espiritualmente, tanto lá no Instagram quanto no YouTube.
né? Tem ali palestras sobre profecias, sobre arqueologia bíblica, mensagens espirituais, mensagens teológicas, enfim. No Instagram, por exemplo, eu estou com a série sobre curiosidades sobre o Apocalipse. São bannerzinhos em formato de mosaico. Então, se alguém quiser acompanhar esse trabalho ali, é só seguir lá essas redes sociais, tá? No YouTube e no Instagram. Sou pastor também no estado do Ceará e trabalho hoje no departamento de mordomia, família, saúde e MAP aqui da Associação Cearense. Já fui pastor distrital em Itapajé, Sobral e Central de Fortaleza. Aí depois fui para o departamento. No distrito eu fiquei 8, 9 anos no distrito. E hoje a gente exerce uma atividade em todo o estado nessas áreas que eu mencionei. Bom, eu sou um apaixonado pela Bíblia, por profecias, por temas teológicos ou de interpretação bíblica, né? Eu tenho formação na área de filosofia, história, arqueologia, ciência da religião, e hoje estou completando o mestrado em interpretação bíblica. A minha vida é a igreja, e as minhas formações elas estão canalizadas nessa área, porque a minha vida é a igreja, a missão da igreja. Ok? E a mensagem que eu escolhi para trazer para vocês nesta manhã está em Daniel capítulo 12. Então, vocês podem abrir a Bíblia no capítulo 12 de Daniel. E eu vou começar pelo versículo 13. O verso 13 diz assim: Tu, porém, segue o teu caminho até ao fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Quem fala com Daniel aqui é o anjo Gabriel. E ele fala para Daniel: Daniel, segue o teu caminho. O curioso é que aparece essa expressão juntamente com pois descansarás, depois te levantarás e, por fim, para receber a tua herança. A primeira pergunta que surge é: por que o anjo disse a Daniel, segue o teu caminho? Essa é a primeira pergunta. Por que o anjo disse, segue o teu caminho? Para a gente entender esse verso 13, nós temos que entender todo o contexto do capítulo 12. Então, por exemplo, no capítulo 12, verso 1, diz que nesse tempo se levantará Miguel. Jesus é Miguel. Diz que ele é o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Bom, o verso 1 está falando de que exatamente? É comum as pessoas pensarem que o verso 1 está fazendo referência à segunda vinda de Cristo, mas ainda não é a segunda vinda de Cristo. Aqui Jesus se levanta com Miguel. E com que propósito? O propósito de defender o seu povo. Em que período? No período de grande angústia, que é chamado, pelo Espírito de Profecia, no livro Grande Conflito, de angústia de Jacó. Então ele vem para livrar o seu povo, aqueles que têm o nome inscrito no livro. Aí a pergunta que surge aqui, nesse contexto, em que ou quando começa o tempo de angústia e quando termina? O tempo de angústia começa quando a porta da graça se fecha. E o tempo de angústia termina, não é com a segunda vinda de Cristo, termina por volta da quinta praga.
Por que por volta da quinta praga? Porque é por volta da quinta praga que começam os sinais de livramento do povo de Deus. E o primeiro sinal de livramento, sabe qual é? É justamente a quinta praga. O capítulo 16 apresenta a quinta praga como sendo trevas sobre a face da terra, sobre toda a terra, sobre o trono da besta. O trono da besta é a terra, é a área de jurisdição da besta. Então, toda a terra se encontrará na quinta praga em um denso negror ou densas trevas. O sol não dará o seu brilho, consequentemente a lua e as estrelas não aparecerão no firmamento. Então a terra toda estará em densas trevas. Esse é o primeiro sinal de livramento. Os ímpios olham com espanto e percebem que algo fora do natural está acontecendo, e isso interrompe a angústia de Jacó. Isso começa a interromper as ações dos ímpios contra o povo de Deus, porque eles olham de forma alarmante, aterrorizante e preocupante com os fenômenos que cobrem a terra. E o que acontece a partir de então? A partir da quinta praga, o que é que começa a acontecer? Os sinais do livramento, como diz Ellen White, quando ela trata desse assunto. E quais são os sinais do livramento? Por exemplo, alguns deles. O primeiro acontece no verso 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Ressuscitarão uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então, observe, haverá uma ressurreição. Uns ressuscitam para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. 2 grupos de justos e ímpios ressuscitam simultaneamente. Pastor, que ressurreição é essa? Não é nem a primeira e nem a segunda ressurreição. A primeira ressurreição, ela ocorre apenas quando Jesus aparece no céu. E a segunda ressurreição apenas após o milênio. O contexto aqui é o contexto do livramento, que começa a acontecer a partir da quinta praga. Que ressurreição é essa? A primeira palavra do verso 2 responde. Aqui diz assim, muitos. Se são muitos, quer dizer que não serão todos. Então, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Aí o texto diz, uns, ou seja, um pouco de gente para a vida eterna e outro pouco para a vergonha e horror eterno. Que grupo é esse? Quem são essas pessoas, tanto de justos quanto de ímpios? Mateus, capítulo 26, verso 64, diz assim. Mateus, capítulo 26, verso 64, diz assim. Respondeu-lhe Jesus, tu disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Aqui Jesus está falando sobre quem? Se você perceber o contexto, Jesus está falando para os fariseus, para os sacerdotes ali daquele tempo. E Jesus está afirmando para eles, vocês verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, à direita do Todo-Poderoso. Mas eles já não morreram? Já. Mas eles ressuscitarão um pouco antes. Para quê, pastor? Eles ressuscitarão um pouco antes. Para verem a glória daquele que eles crucificaram. Por isso que Jesus, olhando nos olhos deles, disse, vocês vão ver quem vocês estão hoje condenando. Naquele tempo, Jesus estava sentado no trono do réu e os fariseus no trono do juiz. Aqui, Jesus está dizendo que essa história vai se inverter. No final dos tempos, quem estará sentado no trono do juiz? Quem foi condenado no passado. E quem estará sentado no trono do réu? Quem condenou. Então, eles contemplarão a glória de Cristo. Verão a face daquele que eles perseguiram, caluniaram
e crucificaram. Eu me lembro que eu estava sentado numa praça, certa vez, e eu sentado vi um rapaz passando com uma escrita na cabeça. E a escrita na frente estava dizendo assim: Deus morreu, assinado Nietzsche. Para quem não sabe, o porquê da frase é porque Friedrich Nietzsche foi um filósofo ateu, já falecido, e ele decretou, em seu escrito, decretou a morte de Deus. Só que quando ele terminou de passar, o rapaz terminou de passar, eu vi que atrás tinha outra escrita. E atrás estava escrito: Nietzsche morreu, assinado Deus. É apenas para ilustrar, e de fato aconteceu, eu vi isso mesmo, mas é apenas para ilustrar a história que vai se inverter. Agora eles contemplam a glória daquele que eles condenaram, pelo poder que tinham de condenar. E agora eles é que estavam sendo condenados pela sua própria ação diabólica. O feitiço se vira contra o feiticeiro. Então, Ellen White estende essa lista. Ela cita Nero, por exemplo, e outros que estarão juntos aqui, sendo ressuscitados nessa ressurreição especial ou ressurreição parcial, que acontece antes da segunda vinda definitiva, antes da primeira ressurreição. E eles ressuscitam para morrer de novo. Eles contemplam a glória daquele que eles perseguiram e condenaram, e agora eles morrem novamente porque não vão suportar por muito tempo a glória de Cristo. Inclusive, esse é o grupo que morre 3 vezes. Eles morreram no passado uma vez, vão ressuscitar para ver Jesus voltar. Morrem novamente porque não suportam a glória e ressuscitam na segunda ressurreição para a condenação definitiva, o juízo definitivo. Pastor, agora, e quem é outro grupo dos justos, onde o texto diz, uns para a vida eterna? A resposta está em Apocalipse, capítulo 14. Capítulo 14 de Apocalipse, verso 13. Capítulo 14 de Apocalipse e o verso 13 é o texto que fala sobre os que ressuscitarão para a vida eterna. O verso 13 diz assim: Então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Esse desde agora morre no Senhor. Esse desde agora é quando? Esse desde agora, sabe quando é esse desde agora? Não é de agora, do nosso tempo, simplesmente, apenas. Esse desde agora, veja, o verso 13 está hermeneuticamente no contexto das 3 mensagens angelicais, que começam no verso 6. Então, o texto está fazendo referência aos que dormem no Senhor a partir de 1843, 44, que foi o período em que as 3 mensagens angelicais começaram a ser proclamadas com força. Então, o contexto hermenêutico aqui está atrelado às 3 mensagens angélicas, ou seja, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor a partir de 1844. Para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. O texto está dizendo que, atrelado ao verso 2 do capítulo 12 de Daniel, o texto está dizendo que esses justos que morreram de 1844 para cá, ressuscitarão um pouquinho antes. Para quê, pastor? No livro Grande Conflito, nós encontramos a explanação. A Ellen White dá um zoom a respeito desse assunto, e ela afirma que serão aqueles que morreram na esperança de ver o cumprimento da mensagem da segunda vinda de Cristo. Então, por exemplo, Tiago White, Ellen White, J.N. Andrews, Joseph Bates e outros, que pregaram durante a vida toda sobre a segunda vinda de Jesus, levaram pessoas aos pés de Cristo, por sua pregação, por sua vida, mas eles não viram Jesus voltar. Observe, eles pregaram sobre a segunda vinda de Cristo, levaram pessoas aos pés de Cristo por esta mensagem,
mas eles não viram essa mensagem se cumprir. Então Deus vai dar um presente a eles. Deus vai ressuscitá-los um pouquinho antes, para eles contemplarem o cumprimento da mensagem que eles pregaram a vida toda. Percebe? Eles vão acompanhar os detalhes, as minúcias da segunda vinda de Cristo, desde aquela nuvenzinha do tamanho da mão de um homem, que aparece no céu. Isso vale para os adventistas de hoje também, que pregam sobre a segunda vinda de Jesus, que levam pessoas aos pés de Cristo, mas morrem e não veem o cumprimento dessa mensagem. Então, eles também ressuscitarão um pouco antes, para ver as minúcias da segunda vinda de Cristo. Por isso o texto fala, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno, horror eterno. Então, o verso 2 está retratando a ressurreição especial, parcial, que vai acontecer a partir da quinta praga. E o que mais vai acontecer aqui, pastor? Você sabia que, talvez você já tenha lido, que nesta ocasião acontece uma outra coisa interessante, um estrondo de um trovão, que para os ímpios será apenas o estrondo de um trovão, mas para os justos será o anúncio do dia e a hora da volta de Cristo, porque são sinais do livramento, né? Os ímpios olham com espanto, enquanto que os justos começam a observar os sinais do seu livramento. Nessa mesma ocasião, os 10 mandamentos aparecem no céu. O mundo todo em trevas, mas brilhando, aparece a escrita dos 10 mandamentos, as tábuas da lei. Os 10 mandamentos vão aparecer, vão brilhar. A mão de um anjo é quem abre essas tábuas da lei diante do céu, e todos contemplam com espanto. E os ímpios, então, ali percebem de maneira definitiva que eles estavam perseguindo, na verdade, os justos e inocentes. E agora eles absorvem o peso, o sentimento de perdição, porque percebem que estão errados. Os 10 mandamentos aparecem no céu e o 4º mandamento brilha mais que os outros. Bom, aí vem uma pergunta. Sobre os 10 mandamentos aparecer no céu, e a voz como o estrondo de um trovão para os ímpios e para os justos, o anúncio do dia e a hora da volta de Cristo, isso está na Bíblia? Ou só está apenas no livro Grande Conflito? Está na Bíblia? Ou é Ellen White que comenta sobre isso? Bom, quero dizer para você que está na Bíblia. Eu vou mostrar isso agora, tá bem? Eu estava apresentando essa mensagem num congresso de profecias. Aí eu falei sobre isso e eu perguntei, está na Bíblia ou não? Aí um rapaz sentado na frente com muito fervor disse, está na Bíblia, pastor, está na Bíblia. Aí eu perguntei, onde, irmão? E ele disse, vou aprender agora. O texto que fala sobre isso é Salmo 50. Salmo 50. Abra sua Bíblia em Salmo 50. Salmo 50 é um salmo que fala da segunda vinda de Cristo. Verso 1 diz assim, fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o levante até o poente. Desde o levante até o poente, desde o oriente até o ocidente. Essa expressão fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra, é o anúncio para os justos, o anúncio do dia, a hora da volta de Cristo, e para os ímpios como o estrondo de um trovão. O verso 2 diz, desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus, porque é a sua glória entrando sobre a face da terra. O verso 3, vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Se não guarda silêncio é porque não será nada secreto. Perante ele arde um fogo devorador, como descreve 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 7 a 9. Ao seu redor esbraveja grande tormenta. O verso 4 diz, intima os céus lá em cima. Então haverá uma intimação vinda do céu
Que intimação é essa? Veremos. E a terra para julgar o seu povo. Então, a intimação tem por objetivo trazer julgamento, sentença sobre a terra. Aí o verso 5 diz, congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifício, porque congregai os meus santos, porque é o livramento do Senhor. Aí o verso 6, então, afirma, os céus anunciam a sua justiça. Os céus anunciam a sua justiça. O que é a justiça de Deus que será anunciada pelo céu? Ou pelos céus? A justiça de Deus, segundo o que diz Salmo 119, versos 142, 144, 152, 172 e outros salmos mais de Salmo 119, a justiça de Deus é a sua lei, os 10 mandamentos. Porque aqui o julgamento é o julgamento moral. A lei de Deus se estende em todo o Pentateuco, mas aqui a sentença, o julgamento, é na condição moral. Então, os mandamentos que aparecem no céu são os 10 mandamentos. Os mandamentos que regulam as ações humanas, a moralidade humana. Essa é a lei que os ímpios contemplarão de maneira nítida e minuciosa. E todos na face da terra, todos vão poder contemplar e ler nitidamente a santa lei do Senhor. Bom, amigos, o que mais acontece? O verso 3 afirma, o verso 3 do capítulo 12 de Daniel, os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas sempre eternamente. O verso 3 compara o justo como uma estrela que resplandece como o fulgor do firmamento. O justo, aquele que sabiamente escolhe a vida e não a morte. Porque as escolhas que nós vivenciamos, experimentamos em vida, é sempre entre vida e morte. Sempre. Quando você escolhe um casamento, é para a vida ou para a morte. Que comunhão há entre as trevas e a luz? Paulo afirma em Coríntios, falando do jugo desigual. Então, quando eu escolho um casamento, estou escolhendo entre a vida e a morte. Quando eu entro em um supermercado, eu escolho entre a vida e a morte, porque eu posso escolher coisas que vão me promover vida ali dentro do supermercado, ou posso escolher coisas que vão promover a morte em meu corpo. Percebe? Quando eu vou beber algo, eu estou escolhendo entre a vida e a morte. Quando eu escolho, faço escolhas em questões de sexualidade, estou escolhendo entre a vida e a morte. Enfim, em todas as escolhas que vivenciamos, que experimentamos na Terra, estamos escolhendo, na verdade, entre vida e morte. Por quê? Porque estamos numa peregrinação rumo à eternidade. Ou a eternidade no céu, ou a eternidade na sepultura. As escolhas que fazemos em terra, elas são escolhas para uma vida temporária, ou então escolhas para uma vida eterna. E as escolhas que eu fizer, que estão dentro do contexto da vida eterna, se eu fizer escolhas para coisas que são eternas, eu também serei eterno. Mas se eu fizer escolhas que estão orbitando em torno de coisas temporárias, é tudo que serei. Um ser temporário. Amigos, o texto do verso 3 compara esses sábios como as estrelas que resplandecem no céu. Por que nós não enxergamos as estrelas durante o dia? Sabe por quê que não enxergamos as estrelas durante o dia? É porque durante o dia, todo mundo brilha. Quando nada de ruim acontece, todo mundo está bem com Deus. Já perceberam? Quando tudo está bem, todo mundo está bem com Deus. Durante o dia, todo mundo brilha, até quem não tem brilho. É nas trevas da vida, é nos momentos mais duros da existência, de nossa fidelidade com Deus, é nesses momentos mais negros, mais densos, nas trevas espirituais da vida, é que
as verdadeiras estrelas aparecem no firmamento, brilham. Ellen White escreveu que estrelas que brilhavam por muito tempo, um dia se apagarão. Ela escreveu também que há pessoas que parecem ouro puro, mas em meio às provas, elas demonstrar-se-ão metal sem valor. Tem gente que, enquanto tudo está bem, ele também está bem com a igreja, está bem com Deus, está bem na sua fidelidade, mas quando as coisas começam a azedar, quando problemas começam a surgir e a sua fé começa a ser severamente provada, muitos, como um corcundo, viram as costas e vai para bem longe de Deus. Viram as costas para Deus. É por isso que os crisóis da vida, eles têm uma função muito importante. Aliás, duas funções ou mais funções muito importantes. Primeiro, provar a nossa fé, para que a nossa fé crie musculatura espiritual. E segundo, mostrar para todo o universo de que lado de fato você está. Porque é nos momentos negros da vida, é nos momentos densos da vida, é nos momentos de problemas na vida, de lágrimas, que nós provamos de fato de que lado nós estamos nesse grande conflito. O verso 4 diz: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. O verso 4 não está falando do avanço científico na Terra. Eu já vi várias pessoas usar esse verso para falar de tecnologia, de avanço tecnológico, de transplante de coração, de celular, do homem pisar na Lua. Isso não tem nada a ver com o texto bíblico. Aqui Daniel está falando, aqui o anjo está falando para Daniel do conhecimento do livro de Daniel, das profecias de Daniel, que no tempo do fim elas serão conhecidas, e o conhecimento sobre esse livro, sobre essas profecias se multiplicariam. É isso que o contexto hermenêutico está afirmando. O verso 5, então, diz: Então Daniel olhei e eis que estavam em pé outros dois, um de um lado do rio e o outro do outro lado. E um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: Quando se cumprirão estas palavras? Agora você começa a entender o porquê que o anjo, no verso 13, disse para Daniel: Daniel, segue o teu caminho. Então, o verso 8, Daniel responde o seguinte: Eu ouvi, porém não entendi. Eu ouvi, porém não entendi. Não entendeu o quê? O verso 6 termina: Quando se cumprirão estas maravilhas? Mas maravilhas que Daniel não entendeu. E o verso 7 responde: Ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, e quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. 1 tempo, 2 tempos, metade de um tempo, está fazendo referência ao período de 1843, porque dá 1.260 dias ou anos contados, ou seja, é um período que termina, é um período que começa a partir de 1843. Então o anjo está dizendo que a partir de 1843, 44, é a partir dessa data que muitas dessas profecias, em algum momento, se cumprirão. Uma boa parte delas ainda não se cumpriram. O que tem se cumprido a partir de 1843, 44 é a pregação das profecias, tanto de Daniel quanto de Apocalipse. Isso já se cumpriu, está se cumprindo ainda, mas a parte final, o desfecho final dessas profecias ainda estão para o futuro. Aí, então, a resposta de Daniel: eu ouvi, porém não entendi. Daniel ouviu, anotou, escreveu tudo o que viu, mas ele confessou para o anjo: olha, amigo, eu ouvi tudo, anotei tudo, escrevi tudo, mas eu não consegui entender nada. Aí o anjo vai responder, vai responder para ele, verso 9. Ele respondeu: vai, Daniel,
porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. O anjo diz para Daniel, Daniel, encerra, porque aqui eu termino as revelações. Encerra, sela o livro. O livro, a partir de agora, está selado, e esse selo será retirado apenas no tempo do fim. O tempo do fim é o término do tempo, 2 tempos, metade de um tempo. A partir de 1843, 44, é que começa o selo a ser retirado. E o conhecimento dessas profecias a ser revelado, conhecido. O conhecimento se multiplica. É curioso que Daniel, no final do verso 8, ele diz assim, meu Senhor, qual será o fim destas coisas? Daniel não entendeu nada do que foi apresentado a ele. Hoje nós entendemos, porque o selo foi retirado. Mas Daniel não entendeu nada. Mas a única pergunta que Daniel faz é esta. Quando será o fim dessas coisas? Qual será o fim dessas coisas? Ele poderia ter perguntado assim para o anjo, olha, você poderia repetir tudo novamente, mas de uma maneira simples que eu pudesse entender? Não, não foi essa pergunta que Daniel fez. Ele perguntou qual será o fim destas coisas. Essa, para mim, é a pergunta milenar. Quantos profetas já não fizeram essa pergunta? Quantos homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças já não devem ter feito essa pergunta? Por exemplo, quando aquela criança de 11 anos ficou grávida, eu lamentei por aquilo e perguntei a Deus, Senhor, quando será o fim? Depois, quando movimentos ideológicos promoveram o aborto ali, eu olhei para o céu e perguntei, Senhor, quando será o fim? Um aborto de uma criança de 26, 27 semanas. Eu perguntei a Deus, Senhor, quando será o fim? Quando a minha mãe faleceu por conta de um câncer no intestino, eu perguntei, Senhor, quando será o fim? Quando meu irmão pegou Covid e foi entubado e quase morreu, eu perguntei, Senhor, quando será o fim? Percebe? Essa é uma pergunta clássica. Os apóstolos também fizeram essa pergunta para Jesus. Mestre, que sinal haverá da sua vinda e que sinal haverá do fim, do tempo do fim? Os apóstolos perguntaram para Jesus quando e que sinal haverá do fim dessas coisas. Essa é uma pergunta que profetas fizeram. Homens e mulheres fizeram durante milênios para Deus. Quando será o fim? Eu acho que é a pergunta que saltita no seu coração agora. Senhor, quando? Porque eu estou cansado. Quando? Porque é difícil suportar tanto mal sobre a terra. É difícil ver o mal engolindo a vida de crianças, vendo o mal engolir a vida de adolescentes, de jovens, de adultos, de casais, de famílias. É duro, é hostil ver o mundo engolir vidas nesta terra, levando-os ao sofrimento e conduzindo-os à morte eterna, dia após dia. Agora imagina, se a gente se angustia em ver o mal, imagina Deus, como deve ser a angústia no coração de Deus. Hã? Então o anjo diz para Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Esse selo hoje se retirou. Nós conhecemos, nós sabemos, nós compreendemos o conteúdo do livro de Daniel, mas Daniel não pôde entender aquilo que escreveu sobre profecias do tempo do fim. O verso 10 diz, muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente e nenhum deles entenderá, mas os sábios vão entender. Aqui está dizendo que os ímpios, os que têm o coração endurecido, trancado, esses não vão ter a compreensão
do significado verdadeiro da existência, da vida, e de que existe um Deus no céu e uma sentença final. Os ímpios não entenderão as minúcias desse contexto profético. Mas os justos, quem são os justos? Os sábios, aqueles que o coração está aberto para ouvir a voz do Espírito. Aquele que não está satisfeito, não está feliz com o mal, mesmo que ele produza prazeres. Aquele que está cansado de tanta injustiça, de tanta maldade. São esses que olham para o céu e olham com brilho nos olhos e com paixão no coração. São esses, os sábios, que vão entender. Esse texto se parece muito com o texto de Apocalipse, capítulo 22, verso 11. Continue o justo na prática da justiça e o injusto na prática da injustiça. Porque muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente. O verso 11 diz: depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias, mais uma profecia, que é referente ao período de 1844. Porque o tempo em que o sacrifício diário foi tirado e a abominação desoladora foi posta é o período que cobre desde a conversão de Clovis em 508 até 1843. Por isso aqui diz 1290 dias. Um período em que cobre a ascensão papal e o seu período de reinado contra a verdade, contra a luz que bane as trevas. Aí o verso 12 diz: bem-aventurado, feliz, o que espera e chega até 1335 dias. O verso 11 é de 1798. Eu falei 1843, 44. Então é 1798, quando esse poder que agiu no passado, que impedia as pessoas de receber a luz da verdade, cai por terra, em 1798. Agora sim, o verso 12 retrata o período de 1843, 44. Bem-aventurado, feliz o que espera e chega até esse período. Por quê? Porque os que viverem a partir de 1843, os que viverem a partir dessa data, desse período, eles terão acesso à verdade que um dia foi deitada por terra. Eles terão acesso à luz que bane as trevas do indivíduo, da mente e do coração. Profecias essas que nós entendemos hoje, mas que Daniel não pôde entender. O verso 12 é a certidão de nascimento da Igreja Adventista do sétimo dia, do último movimento chamado de movimento remanescente que existiria na história humana. O capítulo 12, verso 11, fala dos 1290 dias de supremacia dessas trevas contra a luz, da mentira contra a verdade, que começa a contagem em 508 e termina em 1798. E o verso 12, Deus levantando a sua verdade, a verdade que esclarece, que ensina, a verdade que transforma, a verdade que conduz no caminho da justiça, a verdade que brilha em meio às trevas. Essa verdade, ela seria levantada a partir de 1844, através do último movimento remanescente da história da humanidade. Porque ao longo do tempo foram 7 remanescentes. O primeiro remanescente foi Adão e seus descendentes. O segundo remanescente foi Noé e seus descendentes. O terceiro remanescente foi Abraão e seus descendentes. O quarto remanescente foi Judá e seus descendentes. O quinto remanescente foi Jesus. Ele mesmo inaugura o quinto remanescente. O sexto remanescente é a igreja primitiva. Aí depois o mundo passa por um período de trevas. Até que Deus, a partir de 1844, no cumprimento de Daniel 12:12, ele levanta o seu movimento remanescente, o último da história. Aquele que receberá, aquele que preparará o caminho para a segunda vinda de Cristo e que o receberá em glória nos céus. 1335 dias ou anos. A contagem começa em 508 e termina em 1843. Agora sim, o fechamento, o verso 13. Tu, porém,
Daniel, segue o teu caminho. Por que o anjo disse, Daniel, segue o teu caminho? Sabe por quê? O anjo está dizendo assim para Daniel, Daniel, essas profecias, elas não vão se cumprir no seu tempo. É isso que o anjo está querendo dizer. Essas profecias que você acabou de escrever não vão se cumprir em seu tempo. Elas vão se cumprir no tempo do fim. No tempo do fim. Por isso o anjo disse, segue o teu caminho. Em outras palavras, fique firme até o fim. Fique firme, permaneça em pé, lutando bravamente. Sabe por quê? Até o fim. Você vai descansar, o anjo disse. Você vai, de fato, descansar. Em outras palavras, você vai morrer. O anjo escolheu uma palavra diferente. Ele disse, você vai descansar. O anjo diz, você vai descansar, porque quem morre no Senhor não morre. Na verdade, está apenas cochilando, acampando no cemitério, aguardando o dia da volta de Cristo. Por isso é que quem morre no Senhor não morre, na verdade, descansa. Aguarda a segunda vinda de Cristo, acampando no cemitério. Você vai descansar, mas ao fim dos dias, aí o anjo diz, você vai se levantar. O anjo está dizendo assim, Daniel, foi mostrado para mim o seu futuro. Se você permanecer firme, ao lado de Cristo, ao lado da verdade, ao lado de Deus, você vai descansar. Mas sabe o que eu vi? Olhando para o seu futuro, sabe o que eu vi? Eu vi você se levantando em glória. E sabe para quê? Para receber a tua recompensa, a tua herança. Amigos, que mensagem mais linda essa aqui. Eu fico imaginando como Daniel deve ter se sentido com o anjo dizendo para ele, eu vi você se levantando na manhã da ressurreição. Imagine se um anjo aparece para você, olha, não precisa ser nem um anjo, só de você sonhar à noite, assim, você sonha à noite, e no sonho um anjo diz para você, no sonho um anjo diz assim para você, e você acorda e se lembra nitidamente da fala, e o anjo diz assim para você, olha, Margarida, Ruth, Éden, Margarete, Rosângela, Edna, Eugênia, Andréia, Nice, Ana Maria, Joide, Sandra, Ângela. Imagine, você sonha à noite, de repente, no sonho, o anjo aparece no sonho e diz assim para você. Foi um simples anjo, um simples sonho. Apenas um sonho, mas o anjo diz assim para você, você vai se levantar na manhã da ressurreição. Eu olhei o seu futuro, eu vi você se levantando da sepultura na manhã da ressurreição para receber a tua herança. Imagina, sendo um simples sonho, apenas um sonho, já mexe com a gente. Imagine um anjo na sua frente dizendo estas palavras. Eu fico imaginando a alegria, a felicidade de Daniel por saber que ele vai apenas descansar, mas que vai se levantar na manhã da ressurreição. Ouvindo isso da boca de um ser celestial. Que maravilha. Não há morte que coloque medo na vida de uma pessoa. Ele vai se levantar, ele vai ressuscitar, assim como muitos de nós. Bom, mas para finalizar, amigos, essa mensagem, esse diálogo entre o anjo e Daniel foi registrado aqui para servir de exemplo para você e para mim. É como se o anjo estivesse dizendo para cada um de nós a mesma palavra. Por isso, esse texto, esse verso 13 foi inserido aqui para encerrar, para fechar o livro. Porque se foi registrado, se foi escrito pelo Espírito Santo, é porque essa mensagem entre o anjo e Daniel, ela serve também entre você e o anjo. É o anjo dizendo para você, se você permanecer firme, viu, Débora? Se você permanecer firme, Aurenice, se você permanecer firme, Ruth, se você permanecer firme, Margarete, Rosângela, Edna, Eugênia, se você que está assistindo, se você permanecer firme até o fim,
você se levantará. Você pode até descansar, mas se você descansar, você vai se levantar para receber a tua herança. Eu quero terminar fazendo uma pergunta para vocês. Vocês acreditam na ressurreição? Acreditam na ressurreição? Se você acredita na ressurreição, coloque sim aí no chat. Se você acredita na ressurreição, coloque sim. Se você não acredita, coloque não. Mas se você acredita, coloque sim. Eu estou vendo ali a Aurenice, sim. A Naldia, sim. Rosângela, sim. Enfim, todo mundo escrevendo sim. A Ana Maria, sim. Todo mundo escrevendo sim. Ótimo. Então, agora eu tenho uma segunda pergunta para você. A pergunta é a seguinte. Você já viu alguém ressuscitar? Eu digo literalmente ressuscitar. Não é uma pessoa doente, quase morta, não. É uma pessoa morta ressurgir. Alguém já viu? Se você já viu, coloque sim. Se você nunca viu, coloque não. Escreva não. Não. Ou sim. Ok? Você já viu alguém ressuscitar? Alguém que estava morto, literalmente morto, e ressurgir? Hã? Não, 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 não. Todo mundo colocando não. Aí eu faço outra pergunta. Então, como é que você acredita na ressurreição se você nunca viu alguém ressuscitar? Hã? Bom, é provável que você responda assim, como a Edna, pela fé. A Margarete, pela fé. Outros vão dizer, porque a Bíblia diz. Tá. Agora responda isso para um ateu. O que ele vai dizer para você? Percebe? Pela fé, tá. Mas pela fé, um ateu, para ele é indiferente isso. Mas eu quero provar para vocês, agora, para encerrar, eu quero provar para vocês que é possível ressuscitar sem usar a Bíblia e sem usar o pela fé. Vocês querem saber? Querem que eu diga? Querem que eu prove para vocês que é possível ressuscitar sem usar a Bíblia e sem usar a expressão pela fé? A Edna disse sim. A Aurenice disse sim. Acredito que todos vocês querem ouvir. Então eu vou dizer para vocês. Eu vou provar para vocês que é possível ressuscitar. Bom, eu pergunto para você. Você já viu uma foto sua quando você era pequena? Ou pequeno? Acho que a maioria já deve ter visto uma foto sua quando você era pequeno. Ok. A maioria deve ter visto. A segunda pergunta é, você já viu uma foto sua quando você estava indo, correndo, em direção ao óvulo da sua mãe? Lembra disso? Quando você estava correndo em direção ao óvulo da sua mãe? Nunca viu essa foto? É sério que nunca viu? Então eu vou mostrar para vocês a foto de vocês quando vocês eram bem pequenos. Olha aqui. Estão vendo aí? Olha a foto de vocês quando vocês eram bem pequenos. Está aqui, ó. Está aí, ó. Quando vocês eram um espermatozoide, para quem nunca viu. Quando vocês eram apenas um espermatozoide. Está aí, ó. Aí eu pergunto, observe bem a minha fala, eu pergunto, onde está o seu nariz aqui? Cadê os seus olhos? Cadê o seu coração? Cadê o seu rim? Cadê os seus braços, as suas pernas? Cadê os seus cabelos, as suas orelhas, as suas pernas? Cadê? Hã? Aí a primeira pergunta que eu faço é a seguinte. Me explica, de maneira inteligente, como que um negócio desse tamanho virou o que você é hoje? Um negócio que não tinha olhos, que não tinha nariz, não tinha boca, não tinha orelha, não tinha
Não tinha nada, só tinha ali um negocinho parecendo um girino. Eu pergunto, como que um negocinho desse, invisível aos olhos, se tornou o que você é hoje? Eu pergunto, não é um milagre? Bom, claro que é um milagre. Como explicar isso para mim? Como explicar isso para as pessoas? Como explicar um negócio desse tamanhozinho, que é invisível aos olhos, se tornar o que você é hoje? Já se olhou no espelho hoje? Se tornar o que você é hoje? Gente, é um milagre absurdo. É um milagre absurdo. Alguém teria coragem de colocar aqui para mim a sua idade? Só uma pessoa poderia colocar aqui no chat qual a sua idade hoje? Alguém teria coragem? Margarete colocou, tenho 52, a Anice colocou, tenho 56. Rosângela, 51, Eugênia, 35, Débora, 42. Vamos lá, então. A pergunta que eu faço é a seguinte, ó, vou perguntar para vocês que colocaram a idade. Ó. Nice, vou pegar a Nice como exemplo. Nice, você tem 56 anos, Nice. Você tem 56 anos. Eu pergunto, Nice, preste atenção. O que você era há 58 anos atrás? Hoje você tem 56, mas eu pergunto, o que você era, o que era você, Nice, há 58 anos atrás? Miriam, você que tem 59 anos, o que você era, o que era você há 61 anos atrás? Rosângela, você tem 51, o que era você há 53 anos atrás? Heloísa, que tem 56, o que era você quando você tinha 50, aliás, há 56 anos, há 58 anos atrás? Eugênia, você que tem 35 anos, o que era você há 37 anos atrás? O que era? O que vocês eram? Eu vou escrever aí no chat, ó. Eu vou escrever aí, ó. Escrevi. Era isso que você era. Nada. Tudo que você era. Um nada. Porque você não existia. Você era um nada. Agora sim, escuta o que eu vou dizer. Se Deus pôde trazer você do nada a primeira vez, por que ele não faria a segunda vez? Tudo que você era o nada. Você não existia. Se Deus pôde trazer você do nada a primeira vez, porque ele já fez. Ele tem experiência no ramo. Ele já fez isso. Ele já fez. Ele trouxe você do nada. Você não existia. Onde estava você? Antes de você entrar no óvulo da sua mãe, onde estava você? Você era o nada. Um pedacinho de carbono. Você era um nada. Se ele pôde trazer você do nada a primeira vez, por que ele não faria a segunda vez? E ele já tem experiência no ramo. Então, a única coisa que a gente tem que temer não é a morte. A única coisa que eu e você precisamos temer é a maneira como morreremos. Sem Deus ou com Deus. Porque se for com Deus, se for com Cristo, essa é a mensagem do anjo para você. Segue o teu caminho, fique firme até o fim. Pois se você descansar ao fim dos dias, você vai se levantar para receber a tua herança. E ponto final. É simples. É simples. Essa é a matemática de Deus. Fique firme até o fim. E se você ficar firme até o fim, mesmo que você descanse, mesmo que você monte acampamento no cemitério, você vai se levantar no fim dos dias e vai se levantar para receber aquilo que foi prometido a você. É isso. Amigos, eu quero terminar dizendo, diga todos os dias. Diga
todos os dias: eu não perco o céu por nada desta vida. Diga a todo momento: eu não perco o céu por nada desta vida. Ponto final. Acabou, não tem conversa. Esse tem que ser o seu grito de guerra todos os dias, todos os dias. Eu não perco o céu por nada, por nada, por nada desta vida, e ponto final. Acabou, não tem conversa. Escuta, se acontecer de você não ir para o céu, pela graça de Deus, isso não vai acontecer, mas se acontecer de você não for para o céu, escuta bem, só existe um ser nesse universo que vai continuar sofrendo por toda a eternidade. É Deus. Porque eu e você, quando a gente for para o céu, chegar lá, tudo maravilhoso e tal, a nossa dor vai acabar, o nosso sofrimento vai acabar, a depressão vai acabar, as frustrações da vida, tudo vai acabar. Todo mal vai passar. E agora vamos desfrutar as novidades da eternidade. Mas o sofrimento de Deus vai permanecer por toda a eternidade. Sabe por quê? Porque se você não for para o céu, ninguém vai ocupar o seu lugar. O seu lugar vai ficar vazio no coração de Deus para toda a eternidade. Prova, pastor, prova isso. Está aqui, ó. Está aqui, ó. Você é único. Ninguém é igual a você. Ninguém pode substituir você no coração de Deus. Deus é o único que suportará a dor por todo o universo, por alguém que ele ama e que não estará lá. E tem uma citação de Ellen White que ela diz assim, olha que citação incrível, ela diz assim: ao chegar no céu, a gente vai sentir vergonha. Vergonha. Ao chegar lá e contemplar e vivenciar tudo aquilo, ela diz que vamos sentir vergonha de achar que na Terra estávamos fazendo muito para chegar lá. Vamos sentir vergonha da gente. Vergonha por achar que na Terra estávamos fazendo muito para chegar lá. Então, meu querido, minha querida, Evanice, Andréia, Heloísa, Eden Keller, Débora, Miriam, Joide, Margarete, Rosângela, Ana Maria, Ruth, Naudília, Aurenice, Eugênia, Margarida, Tess de Almeida, Nice, Edna Nunes, Ângela, Sandra, Valmir. Digam todos os dias: eu não perco o céu por nada desta vida. Olha, escreva se for preciso na sua Bíblia o que eu vou dizer agora. Se nada nesta vida der certo, tudo deu errado, tudo deu errado. Se nada nesta vida der certo, nada nesta vida der certo, mas você for para o céu, então, na verdade, tudo deu certo. Tudo deu certo. Vamos orar? Fecha os olhos. Querido Pai, obrigado. Obrigado por nunca ter desistido da gente. Obrigado por nunca ter virado as costas e ido embora. Obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, Pai eterno, por tanta bondade, tanto amor, tanto interesse em nos redimir, em nos salvar. Por favor, continue insistindo, continue teimando com o nosso coração. Nos ajuda, Senhor, por favor, a sermos mais que vencedores em Cristo. Continua apelando ao nosso coração, e se for preciso, Senhor, machuque a nossa consciência, fira o nosso coração. Se isso for para nos ajudar a continuar no caminho da peregrinação até o céu, não poupe, Senhor. Não nos poupe, machuque a nossa consciência, fira o nosso coração, para que a gente esteja desperto, para que o orgulho não controle os nossos sentidos, os nossos sentimentos. Senhor, salva-nos de nós mesmos, por favor. Salva a nossa família, derrama teu Santo Espírito sobre nós, sobre a nossa família, sobre a tua igreja. Ó Deus querido, por favor, nos dê entendimento espiritual, discernimento espiritual das coisas, e nos ajude a ter ódio, pavor, nojo do pecado cada dia mais. E brilho nos olhos e paixão no coração
quando olhamos para o céu. É para a tua honra e glória que queremos viver. É para a tua honra e para a tua glória que queremos te servir e servir a tua igreja. Senhor, nos ajude a sermos mais fiéis e não menos. Nos ajude a sermos fervorosos. Nos ajude a voltar no primeiro amor e viver a essência do primeiro amor. Nos ajuda, Senhor, a lutar bravamente, mesmo quando o coração estiver enfraquecido. Nos ajuda, nos fortaleça. Derrama teu Espírito sobre nós, é o que suplicamos, agradecidos, no mérito do poderoso Jesus Cristo. Amém, 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 amém. Que Deus abençoe a todos vocês. Foi um grande prazer estar com vocês nesta manhã. Pastor Gilberto, louvado seja Deus por essa mensagem, que trouxe para o nosso coração um alento, né, de que eu não perco o céu por nada. Que esse seja o desejo de cada adoradora aqui essa manhã. E, nesse momento, eu vou pedir à irmã Nice para poder fazer a nossa oração cantada, para a gente, então, partir para as considerações. Continuando, Senhor, na tua presença. Nós só temos para te agradecer, Senhor, porque o Senhor nos acordou para ouvir uma mensagem tão viva, tão animadora, promessas lindas, para que nós não venhamos desistir. Obrigada, Senhor. Eu mesma emocionei tanto com as palavras, porque o Senhor conhece as nossas lutas, as nossas dificuldades. Cada um aqui dessa sala tem sua prova, mas que nós não venhamos desistir, Senhor. Por favor, abençoe o pastor, Pai, bondosamente, usada pelo Senhor, pelo Espírito Santo, venha alegrar os nossos corações. Amém. E nós não podemos perder o céu por nada. Amém. Porque o Senhor morreu lá na cruz para nos salvar, gemeu, mas foi até o fim. E o que nós estamos passando aqui não é nada, Senhor. Por favor, nos sustenta até o fim. Amém. Abençoe cada um de nós, os nossos filhos, Pai, ao qual nós estamos clamando por eles. Muitos estão dormindo, muitos estão na rua, Pai. Que o anjo do Senhor esteja com os nossos filhos. Salva a nossa família, Pai. Amém. Que esta mensagem que vai chegar no YouTube, no ouvido de outras pessoas, que possa falar como falou nos nossos corações nesta madrugada. Amém. Obrigada por tudo. É o que eu te peço e te agradeço na pessoa do nosso Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. 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 Ó meu bom Deus, eu te amo, pois deu minha vida e a paz. Tu que faz vastas tormentas, mas que aos teus pés se desfaz. Seja comigo, meu mestre, na luta contra o mal. A tempestade é constante, conduza para sempre a minha nau. Ó meu bom Deus, eu te amo, tudo criaste com amor, somente para provar-me que sem ti nada sou. Seja comigo, meu mestre, na luta contra o mal. A tempestade é constante, conduza para sempre a minha nau. Ó meu bom Deus, exaltamos tua justiça e poder. Renova em minha esperança
Me ensina que devo fazer. Seja comigo, meu mestre, na luta contra o mal. A tempestade é constante, conduza para sempre a minha nau. Amém. Amém, irmã Nice. Louvado seja Deus pelo seu louvor. Nós estamos aqui, né, muito a pensar, né, em tantas coisas lindas que o pastor hoje trouxe para nós. Primeiramente, eu quero agradecer ao pastor Gilberto, né, por ter aceitado o convite de Jesus Cristo, porque nesta sala aqui, pastor, todas as pessoas que aqui vêm, né, trazer a mensagem são convidadas pelo Espírito Santo. É Ele quem convida, é Ele quem traz, é Ele quem coloca a mensagem no coração de cada pessoa. E nós aqui, que estamos na sala da consagração, nós temos buscado a cada madrugada ardentemente fazer a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo, porque nós não queremos perder o céu por nada. E é por isso que nós estamos aqui a cada madrugada, buscando o Senhor em oração, em aprendizado, para podermos avançarmos. Hoje eu acredito que cada um de nós aqui subiu mais um degrau na escada rumo a Canaã Celestial. E eu quero muito ser vizinha do pastor Gilberto, ser vizinha, né, da Ângela, da Ana Maria, da Aurenice, da Denise, do Éden, da Edna, da Ivanice, da Jode e de todos vocês que estão aqui. Eu quero abraçar vocês, embora, né, nós não temos, às vezes não conhecemos pessoalmente, porque estamos tão distantes uns dos outros, mas eu sinto que eu sou parte da família de vocês. E eu fico tão feliz porque, embora eu não conheça a Naudília, não conheço o Éden, eu já sinto que vocês são os meus vizinhos na eternidade. E é muito bom essa irmandade e esse sentimento que Cristo tem colocado em nossos corações, de que nós não vamos perder o céu por nada. E é com esse sentimento, né? Agora, nós vamos abrir aqui para as considerações. Andréia, eu estou vendo que a sua mãozinha já está levantada, seja bem-vinda, pode fazer a sua consideração. Pode abrir o seu microfone, Andréia. Bom dia a todos. Vocês me desculpem, aí eu levantei a mão, mas foi sem querer aqui. Mas eu queria dizer que eu estou muito feliz de poder participar dessa vigília e estou aprendendo muito, está me fortificando muito. Amém, Andréia, que você seja sempre bem-vinda. Éden, pode abrir o seu microfone. Um bom dia a todos. Eu, sinceramente, fiquei extremamente emocionado com essa pregação, da forma que foi dirigida. Obrigado, pastor, por isso. E também falar que eu fiz uma viagem, né? Poderia pensar em quem pregou o evangelho para mim, que foi meu tio, Hélio, assim, que ele vai levantar, que eu vou poder ver, assim, e também as pessoas que já foram, que da nossa igreja, da nossa igreja, que até ajudou a fundar a igreja aqui em Teoflotone, e já foram, e que eles vão ressuscitar e vão ver Jesus voltar. Esse privilégio, e o maior privilégio, né, vai ser também eu e você, eu e cada um dessa sala aqui está lá. Não tem como, gente, nós temos que fazer de tudo. Não dá para perder o céu. O que nós fizermos aqui, às vezes a gente acha que está esforçando muito, mas não é um esforço grande. Porque quando a gente quer uma coisa,
assim, de valor, a gente acha que a gente se esforça bastante para ter aquilo ali. E eu creio que nós colocamos o trilho, né, no certo, no caminho da gente, nós vamos chegar no céu. E que Deus possa abençoar cada um, que um dia nós possamos abraçar. E eu até brinco com minha filha, com quem eu falo. Olha, eu amo o mar. E que Deus possa ter misericórdia. Que eu quero ficar perto da água, do rio da vida. Eu tenho vontade de estar ali. Que Deus possa abençoar cada um também, que nós possamos abraçar lá, sermos vizinhos, como disse a Heloísa. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pastor Gilberto, pode abrir seu microfone, você levantou a mãozinha. Tá bem, irmã. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu agradeço pelo feedback aí de vocês a respeito e espero que Deus continue tocando o nosso coração sempre. E a gente é isso mesmo, tem que lutar bravamente, mesmo quando tudo está desfavorável, mesmo quando os sentimentos não favorecerem. A gente tem que aprender a tirar água da rocha, a gente tem que aprender a tirar força de onde não tem, a gente precisa tirar energia de onde não tem, porque vale a pena. Cada esforço, cada luta, cada lágrima, cada batalha, cada guerra aqui travada com o objetivo de permanecer firme, vale a pena. Quando a gente chegar lá, a gente vai dar risada de tudo isso aqui. A gente vai chegar a essa conclusão mesmo que Ellen White afirmou, que sentir vergonha de achar que estava fazendo muito para chegar lá. É porque a gente não tem noção do que está nos esperando, a gente não tem noção. Tudo que conhecemos é o que a gente experimenta aqui, vivencia aqui, é tudo que conhecemos como experiência de vida. Lá vai ser maravilhoso, extraordinário. Tem uma citação de Ellen White que alguns de vocês já devem ter visto, ou todos já viram, onde ela fala que esteve em um mundo e ela não queria retornar, mas o anjo disse, você precisa retornar, e se você for ficar firme até o fim, você juntamente com 144 mil, você vai desfrutar, você vai viajar, você vai conhecer o universo de Deus. Então ela não queria, ela disse assim, que não queria voltar para esse mundo tenebroso. Então, gente, o que está lá nos esperando vai ser grandioso, fora dos limites do que nós podemos entender, compreender de céu, de lugar maravilhoso. Tá? E o mais importante será a presença de Cristo, com certeza. O que vai fazer mais sentido, o que vai dar mais vigor à nossa estadia no céu é a presença daquele que um dia se humilhou, sepultou sua vida em nosso favor. Então, não perca isso, gente. Não perca isso por nada dessa vida. Lute bravamente. Eu também tenho lutas, eu também tenho dificuldades, eu também tenho guerras, batalhas terríveis. Mas o meu desejo de estar no céu precisa ser maior do que a angústia de estar na terra. Pelo sofrimento, pelos desafios, pelas coisas difíceis e árduas que nos assolam, que tentam minar nossa fé, que tentam criar um obstáculo da nossa jornada nessa vida. Então, desviem dos obstáculos, lutem bravamente, porque vai valer a pena. Já vale a pena, tá bom? Então, fica aí a minha gratidão, viu, Heloísa? Minha gratidão a todos vocês por estarem com vocês nesta manhã. Eu vou precisar sair, Heloísa, porque eu tenho que correr para a associação. Eu tenho que estar lá já daqui a pouquinho, 7h30. Eu preciso me ajeitar aqui, terminar de me ajeitar para poder ir, tá bem? Então, foi um prazer enorme. Eu peço que vocês... Desde já, nós queremos agradecer muito, 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 muito obrigado. Assim que a gente tiver, então, disponível lá no YouTube, eu te mando o link, tá? Mas, bem. desde já, muito obrigado, pastor, por ter aceitado o convite de Jesus Cristo e ter trago um alento ao nosso coração, né? Porque a sua mensagem foi uma mensagem de conforto, de alento, de esperança. Hoje, o Senhor encheu o nosso coração de esperança, né? De que nós não podemos perder o céu por nada, né? E que nós temos que ficar firmes até o fim. Tenho certeza que todos hoje aqui vão meditar muito nessa mensagem
né, para que a gente fique firme até o fim. E esperamos ser sua vizinha também no céu. Tá bem. Eu peço que vocês orem por mim, tá bem? Por favor, orem por mim. E, como eu já disse, lá no canal tem mais mensagens, o pessoal pode acessar lá depois, tá? Tanto no Pastor, Instagram só quanto no YouTube. escreve, por favor, aqui no chat o nome do seu canal, né, para que as pessoas possam copiar. Tá, vou escrever agora, então. No YouTube é Fé ou Fideísmo. No Instagram... Opa. No Instagram é @Gilberto Tais. Como Gilberto Tais, vocês conseguem acessar todas as minhas redes também. Tá aí, ó. Como Gilberto Tais, vocês conseguem acessar todas as minhas redes, tá bem? Um grande abraço, Heloísa, todos os amigos. Orem por mim, por favor. Tá? Até mais. Fiquem com Deus. Muito obrigada, pastor. Bom trabalho para o senhor. Que Deus te abençoe aí no seu ministério. Obrigado. Contamos com o senhor outras vezes, viu? Tá bem. Pode contar sim. Um abraço. Fiquem com Deus. Amém. Muito obrigada. Até mais. Bom, gente, a irmã Ana Maria também está com a mãozinha aqui levantada, né? Pode fazer sua consideração, irmã Ana Maria. Bom dia, povo de Deus. Bom Glória dia. maravilhosa. Cada dia chegamos mais perto do céu. Amém. Que Deus seja louvado. Eita, meu pai, olha, na hora que ele começou fazendo o exemplo do espermatozoide, olha, o meu autoestima foi lá, realmente estocou no céu. Porque, Heloísa, a gente já tem tantas dificuldades, a gente só vê dificuldade, não é mesmo? A gente só vê dificuldade na Terra. Mas a gente almeja realmente entrar nesse céu de glória. E, de repente, Deus usa a palavra dele com informações verídicas de que é real, de que a gente não deve duvidar nunca disso. Isso enche o nosso coração de gozo e satisfação. Então, quando ele estava fazendo aquele exemplo, veio na minha mente, o Espírito Santo trouxe na minha mente, Salmo 139, versículo 16 e 17. Os teus olhos me viram em substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Quão precioso para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e quão grande a soma deles. E aí eu vi claramente esse versículo com a mensagem que ele trouxe de que nada éramos, nada. E Deus fez a gente o que somos hoje. Então, a ressurreição para o nosso Deus também não é nada. A gente só precisa crer e permitir que o Espírito Santo nos molde para que possamos realmente chegar lá. Não poderemos deixar o céu por nada, porque vale a pena passar por tudo, mas com a esperança de que realmente o céu é a maior de todas as certezas da eternidade dentro de cada um de nós. Essa é a minha participação hoje para a glória do Senhor Jesus. Obrigada. Obrigada, irmã Ana Maria. Isso me fez pensar aqui que Deus criou, Deus, ele sabe de todas as coisas. E ele sabia o tempo que nós, remanescente dele, estaríamos vivendo agora nos últimos dias. E é por isso que Deus inspirou, né, a Cesiane a criar essa sala, para que você pudesse estar aqui a cada manhã. E é aqui que nós estamos fortalecendo uns aos outros. Aqui nós temos ouvido as mensagens que têm nos ajudado a amar, a perdoar, a pedir perdão pelos nossos pecados. Nesta sala aqui, eu tenho aprendido a cada manhã a orar mais, a buscar o Espírito Santo, a buscar uma reforma na saúde, na alimentação, como eu tenho aprendido aqui a avançar. E eu espero, né, que o Senhor também tenha te ajudado, esteja te ajudando a cada manhã
a avançar. Não pare no meio da escada, né? Então, todos os dias, Deus nos manda subir um degrau. E Deus tem usado mensagens e mensageiros para nos ensinar a avançar. E isso tem sido uma bênção na minha vida, porque com as considerações e os sermões que aqui têm sido falado, eu tenho conseguido avançar com a ajuda de vocês, com as orações de vocês, com o carinho de vocês. E eu louvo a Deus por essa sala, porque ela tem me ajudado a estar cada vez mais no caminho certo. Eu espero que essa sala também tenha ajudado vocês. Louvado seja Deus. Irmã Naudília, abre o seu microfone. Seja bem-vinda. Bom dia, obrigada. Você está muito linda hoje, maravilhosa, mais do que os outros dias. Não sei o que você tomou aí, não, né? O que você fez, mas você está muito bonita. Obrigada, Ivan. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia com Jesus. Veja bem, eu assim, sabe, não sei se vocês vão me entender. A criação dos céus e da terra e de tudo que neles há. Quando Deus criou o mundo, ele tinha em mente, ele já tinha eu lá na mente dele, sabe? Amém. Eu não era uma coisa, não, eu era um ser maravilhoso que Deus criou. Então, então o irmãozinho já foi, né? Mas eu me senti assim, eu me sinto assim que eu nunca sou uma coisa, nada. Eu sou um ser assim maravilhoso, sabe? Que Deus já tinha plano. Quando ele criou o mundo e tudo que neles há, e tudo esse, eu me incluo no meio. Então, ele fez tudo isso com muito esmero, sabe? Ele me fez assim com muito esmero. E eu sinto assim uma filha muito amada por Deus e acredito que todos nós sentimos assim. Especialmente quando a gente se trata de um grupo de 5 horas da manhã acordar, ou ser acordada pelos irmãos, que meu relógio já quebrou tudo aqui, não sei por quê, muitos anos que eu tenho esse relógio, quebrou tudo, mas o Espírito Santo tem me acordado. Então, vamos fazer mais o quê? O que eu ia falar mais? Por que Deus criou a gente? Para que nós fôssemos habitados aqui neste mundo, né? Para habitação, né? E criou também outros mundos. Só nós que caímos, triste, né? Mas caímos. Mas Jesus teve um plano lindo, maravilhoso, de dar Deus Jesus, seu único filho Jesus, para morrer por mim, por nós. Isso para mim é tudo na minha vida. De maneira nenhuma eu quero perder esse céu do qual Deus fez tão maravilhosamente para nós. Amém? Essa é minha fala nessa manhã. Eu não vou perder o céu que Deus fez por nós, para nós. Eu não vou perder por nada. Nem o fogo, nem a água, nem nada lá em eu me esqueci onde fala na Bíblia, que nada vai me tirar do amor de Jesus. Nada vai me tirar de mim esse amor de Jesus. Nada. Eu já passei por muitas coisas aqui na Terra, muitas mesmo. Mas graças a Deus, Deus me deu amnésia precoce. Eu passo, logo eu esqueço. Não tenho raiva de ninguém. Isso é muito bom. Eu agradeço. Obrigada a Deus por eu não ter assim ressentimento de ninguém. Eu não tenho. Eu não sei o que é esse sentimento. Ter raiva. Amém, né, irmã? Que Deus seja louvado por isso. Amém. Eu não tenho. Então, vamos em frente, que o céu está lá nos esperando. Amém, né? Hoje o pastor deixou várias esperanças aqui no nosso coração. E ele disse que quem morre no Senhor acampa no cemitério, né? Amém. Então, nós estamos aqui só um pouquinho, né? Como o Arautos canta, né? Só um pouquinho mais. Isso Bom, é gente, verdade. nós já passamos aqui, então, do nosso horário. Nós vamos, então, agora encerrar, né, o nosso culto de adoração. Eu vou pedir, então, a irmã Terezinha, né, para que encerre aqui com a oração.
a Iapo vai tentar colocar aqui o hino final, mas se ela não se ela não conseguir, Aurenice, você consegue cantar para a gente, amada? Sim. Tá, a Iapo vai tentar colocar. Se ela não conseguir, você cante para encerrar. Irmã Terezinha, então pode orar. Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nós agradecemos ao Senhor mais uma manhã que passamos nesta sala na Tua presença, Pai. Nós agradecemos, Senhor, mais uma vez pela mensagem que o Senhor trouxe a cada um de nós nesta manhã. Oh Deus, que mensagem alentadora, que mensagem maravilhosa. Nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te agradecemos por tudo. Oh Deus, como é maravilhoso sentir a Tua presença. Desta sala nós sairemos hoje mais forte, com mais força em Ti, para vencer o pecado, para vencer o nosso eu, para vencer o nosso apetite, para vencer as tentações que vamos enfrentar nesse dia. Nós rogamos, Senhor, derrama sobre nós, ó Pai, o Teu Espírito Santo. Batiza cada um de nós com o Teu Santo Espírito. Quero apresentar mais uma vez diante do Senhor, que eu estou sempre clamando e implorando, Senhor, por ela, a nossa amada irmã Júnia. Nós estamos sentindo muita falta dela nessa sala, mas, ó Deus, visita ela onde ela estiver. Ó Deus, restaura a saúde dela e traz ela o mais depressa para junto conosco aqui nessa sala, para fazer parte dessa sala, ser usada para o Senhor como ela tem sido até aqui. Abençoa ela, Pai, unge ela por misericórdia e restaura a saúde dela para a honra e glória do Teu santo nome. Clamo, Senhor, por todas as pessoas que estão enfermas, a irmã Nadília, Pai, o Pedro, que o irmão está pedindo ao Senhor, e tantos outros mais, Pai, que estão nessa sala, que o Senhor sabe que tem algum problema de enfermidade ou na família, que estão orando, clamando, Senhor, por uma cura, por uma restauração. Eu rogo, Senhor, derrama sobre nós as bênçãos, o milagre da cura nessa manhã. Rogamos, Senhor, pela cura espiritual da nossa família, Pai, todos nós temos família, filhos, familiares, Pai, que nós estamos clamando, Senhor, pela restauração, pela conversão, pelo retorno deles aos Teus braços. E nós rogamos, Senhor, em nome de Jesus, sonda cada coração, cada mente aqui presente, Pai, e ouve os nossos clamores, Pai, supra as nossas necessidades, ouve as nossas orações que são feitas, que foram feitas durante a madrugada, também serão feitas durante esse dia. Atende, responde conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade. Mas nós rogamos, Senhor, Pai, nos prepara cada dia para o Teu reino. Não deixa nenhum de nós, por nada, perder o céu. Nós queremos estar no céu com o Senhor. Nós queremos fazer parte do Teu povo. Nos prepara cada dia. Nós te imploramos, Paizinho eterno, já agradecidos, porque confiamos na Tua graça, no Teu amor, nas Tuas promessas, na Tua misericórdia. Nós te pedimos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. O Iapo travou, então vamos deixar a Aurenice cantar. Pode cantar, Aurenice? Ok. Olhando ao leste, eu vejo uma nuvem menor que a mão de um homem. Silêncio e respeito contidos no peito, o momento chegou. Arco-íris no breu, mancha escuro do céu, que em coro celebra a Deus. A nuvem se expande, agora já grande, reluz a vitória, e anjos dão glória a Cristo. Cantando santo, santo é o Filho, que em majestade vem para buscar, vem resgatar
aos seus filhos que tanto amou. Vem para mudar, vem transformar esse mundo que tanto pecou. Vem construir, vem redimir, terminar com o mal e ao seu povo se unir. Ele vem para sempre. Ele vem para sempre. O som do clarim soa como um trovão, tremor que abre as tumbas no chão. Eu tento conter a emoção ao rever irmãos que um dia perdi. Abraços saudosos, reunião milagrosa, os santos vestidos de luz. Relembram da cruz, do plano de salvação e erguem sua voz em louvor ao Cordeiro que um dia trouxe a graça e o perdão. E que em majestade vem para buscar, vem resgatar aos seus filhos que tanto amou. Vem para mudar, vem transformar esse mundo que tanto pecou. Vem construir, vem redimir, terminar com o mal e ao seu povo se unir. Ele vem, Cristo vem para sempre. Ele vem para sempre. Amém. Que possamos ter essa certeza, Cristo vem. Amém, Aurelice. Muito obrigado por esse hino tão lindo que complementou aí, né, a mensagem do pastor Gilberto. Louvado Amém. seja Louvado. Deus. É muito bom estar aqui a cada manhã com vocês nesse culto de adoração. E para terminar, então, nós nos despedimos. Até amanhã, às 5 Até horas da amanhã. Amo manhã. vocês. Até amanhã. Beijos. Até amanhã. Amo vocês. Até amanhã. Amanhã, com a graça Deus de abençoe todo Deus. mundo. Amém. Até amanhã, querida. Deus abençoe todos vocês. Amém, gente. Até amanhã. Abraços.